Então, nesse instante, eu gostaria de deixar bem claro que hoje um assunto tão bacana, um assunto que realmente tem se passado comigo, e eu pensei muito, e comecei, por causa de pensar, Deus me deu esta palavra, e esta palavra tem o título: A Força do Seu Pensamento. A força do seu pensamento. O que eu quero falar é que existem muitas pessoas que pensam demais, e por pensar demais, entram na questão de viver o amanhã antecipado. Isso chamamos o ponto de trazer a vocês uma coisa chamada ansiedade. E a palavra de Deus hoje vai nos ensinar, o Espírito Santo vai nos ensinar a força desse seu pensamento, como usar o seu pensamento, como usar o seu pensamento para as coisas de Deus, ou para te trazer benefício, ou para te trazer coisas boas. Estão prontos? Podemos ir? Então vamos lá. Imagine você em suas atividades, desenvolvendo alguns momentos, pensamentos, até mesmo fantasia. Se imagine pensando, se imagine indo além, mas se você não ter continuidade, se você não ter sustentação, se você não tiver a ideia ali à espera, vai lhe surgir outros pensamentos que vai tirar da tua mente a energia necessária para que você alcance o que você quer no momento. Então você tem que pensar e segurar o seu pensamento. Isso nós vamos entender, porque eu vou falar também da mente de Deus, e vou tentar falar algo e como Deus age. Mas o interessante é que, se você quiser com que seus pensamentos, as suas fantasias, elas tenham sustentação, você tem que cuidar com os novos pensamentos que virão, porque ele acaba retirando a energia daqueles que você está fazendo. Então, outra coisa, sem concentração, digo, sem foco naquilo que você quer, nada daquilo que você está querendo alcançar vai acontecer. Então, portanto, para você alcançar um resultado positivo, é necessário fixar seu pensamento. É necessário visualizar como seria maravilhoso você satisfazer os seus sonhos. Quais sonhos? Se você não fixar os seus pensamentos, se você não fixar a sua mente, você não vai alcançar nada. Mas quais sonhos? Sua casa própria, uma viagem para o exterior, uma faculdade, um carro 0 quilômetro, um curso. Isso eu estou falando tudo em prol de você. Isso estou falando na questão de você pensar positivo para você. Você pensar para você positivamente. Isso que eu estou tentando fazer, nada a ver com fé. Pensar positivo é uma coisa e agir em fé é outra coisa. Por quê? A fé é acreditar sem ver. A fé é acreditar sem você ter as coisas nas mãos. Então, Hebreus 11, verso 1, diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, você não pode ver a Deus, você não pode ver o céu, mas sabemos que existe. Ter fé em Deus é acreditar mesmo sem ver. E se você ficar comigo até o final desta mensagem, você vai entender esse segredo
a força do seu pensamento. Muitas pessoas não entendem esta questão, esta força, esse poder que a mente tem. Estão comigo? Amém. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia que nos ensina esta força. Vamos lá. Lá em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, nós vamos ler algo que vai nos falar sobre esse tal pensamento. Quem é que tem pensamentos melhores? Ou quem tem pensamentos diferenciados? Vamos lá. Isaías 55, no verso 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos, aqui Deus falando, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então Deus já está colocando coisas aqui para nós que é irrefutáveis. A mente de Deus é diferente da nossa mente. A direção que Deus toma é diferente da nossa. E ele continua, declara o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então não existe maneira de nós tentarmos mensurar a imensidão, o tamanho da grandeza da mente de Deus. Então quando nós pensamos que o caminho que temos é melhor, segundo a Bíblia, o caminho que Deus tem para nós é muito melhor ainda. Então nós precisamos agregar esta ideia. Nós precisamos entender que os pensamentos e os caminhos de Deus são diferentes. E quando nós falamos de pensamento na Bíblia, estamos falando de mente. A mente de Deus é diferente. Quer ver? Olha como é a mente de Deus. Olha como é a mente de Deus. Estão prontos para isso? Olha só o que o Espírito Santo vai nos revelar. Eu te pergunto, dá para entender essa grandeza? A gente não entende a mente de Deus. Ele faz, irmãos, cada coisa que a gente não compreende, mas vamos entender. Olha só, vamos lá em Gênesis capítulo 18, no versículo 1 ao 15, nós vamos fazer o seguinte. Eu chamo isso aqui, de dois idosos, dois velhinhos e um neném. Dois idosos, dois velhinhos e um neném. De quem eu vou falar? Abraão e Sara. A Bíblia fala que Abraão era um homem mais ou menos de 100 anos. Sua esposa mais ou menos 90 anos. Nunca tiveram filhos quando mais jovens. Mas o que aconteceu? Deus um dia decide visitá-los. Fala comigo. Deus visita o povo. Deus veio visitar, ainda trouxe a presença de dois anjos. E do nada fala para Abraão que ele teria um filho. Aí Abraão disse: Senhor, adotado? Não, é seu mesmo. Abraão, cheio de fé, pensou: o quê? A minha esposa, ela estará grávida? E Sara, amados irmãos, escondida, o que ela fez? Ela riu. Ela não acreditou. E esse fato de não acreditou, depois de um ano nasceu quem? Isaac. E o que a palavra de Deus fala? Chamou o significado do nome Isaac, sorriso, para marcar para Sara que quando Deus fala, as coisas acontecem. Aleluia. Então, precisamos entender isso. Qual é a lógica de Deus? Ou qual foi a lógica de Deus? Pegar um casal idoso, um casal já com idade avançada, e daquele organismo fazer nascer uma nova vida. Por que não pegar um casal mais novo, ou até mesmo Sara e Abraão quando jovens, e ali ter dado a eles um filho? Mas vai entender a mente de Deus.
Não dá para a gente entender isso. Estão comigo? Digam amém. Escute mais essa. Escute mais essa que Deus faz. Olha só como é que é a grandeza desse Deus tão todo poderoso. Nós vamos lá em 1 Samuel 17, versículo 48 ao 51. Eu chamo de quê? Eu chamo de o magricela de cabelo vermelho, com seus cantos de salmos e sua funda. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Davi. E eu acho que Davi aqui, ele era do quê? Da década de 80, um adolescente de 15 anos. Entendo isso, que franzininho, pastor de ovelha, tinha sua arma, sua funda e as suas pedras. E Deus faz o quê? Prepara para ele um combate. E eu digo que esse combate encontrou um monstrão do UFC. Quem era? O grande, poderoso Golias. E a Bíblia fala que esse camarada gigante, só a sua armadura pesava 70 quilos. O homem lutava com experiência. E ele lutava em prol de quem? Em prol do seu povo. Aí a Bíblia fala que Davi, em nome de Deus, fala comigo, nós temos que fazer as coisas em nome de Deus. As coisas em nome de Deus. E Davi pegou a pedra e lançou. E essa pedra, em nome de Deus, cravou na testa do gigante, matando ele na hora. Dá para entender o que Deus faz. E Davi foi naquele lugar só para levar a marmita dos irmãos. Bom, entenda a mente de Deus. Talvez você esteja hoje passando uma grande luta e não entende o que eu estou falando, ou não entende a mente de Deus. Talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu uma pessoa amada sua, talvez você esteja passando por situações financeiras terríveis, talvez o seu emocional está abalado, talvez você possa estar em crise com o seu casamento, talvez você não está conseguindo nem controlar os seus filhos, talvez você não está conseguindo controlar a sua família, talvez você esteja com a saúde abalada. Mas saiba isso, sua mente não entende a mente de Deus. Você não vai conseguir compreender a mente de Deus. Aí você fica, ora, eu faço o seguinte, eu oro, parece que as coisas não acontecem, eu vou lá, Deus, peço para que Deus me cure, eu peço para que Deus cure a minha família, eu peço para que Deus mude a situação financeira, eu peço para que Deus faça tudo, mas as coisas não acontecem. Você acha que Deus não se importa com você, você acha que você não é digno, você acha que Deus não está preocupado com você, mas espere, você está enganado. Você está enganado, sorria. A palavra de Deus fala que Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Os pensamentos de Deus são maiores do que seus pensamentos. Os caminhos que Deus tem para você são caminhos de bênção, são caminhos maravilhosos, caminhos de vida. Então o que eu digo para você, vai entender o que está acontecendo na sua vida. Talvez lhe condenaram, talvez lhe falaram mal, talvez inventaram coisas da sua vida. Amigo, irmão, toque a vida. Mas não se desespere. Confie em Deus. Confie em Jesus. Aleluia. Estão comigo? Os pensamentos de Deus, irmãos, são sempre pensamentos de paz. Quando nós falamos de paz, nós estamos falando do shalom de Deus. Porque na nossa língua, a palavra shalom só tem o significado de paz. Mas quando falamos no shalom, tem várias. É imensurável a quantidade de coisas que você pode falar do shalom. A vontade de Deus, irmãos, ela é pura. A vontade de Deus, ela, além de pura, é agradável. E você deve confiar nesse amor benigno para com você.
Você todo dia deve repetir: não, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio na sua palavra, eu creio na sua palavra. Aleluia. E não ficar através das suas maquinações tentando, irmãos, entender os propósitos e desígnios de Deus. Tem gente que fica buscando confusão aonde não tem. Tem gente que fica ali contando as datas para saber quando que o Senhor vai voltar, se está escrito dizendo que Ele vem a hora que nós não sabemos. Mas tem gente que quer saber. Então, irmãos, tem gente que fica tentando justificar ou se esconder da justiça através das especulações humanas. Escute com atenção. Deus é indefinível. Não se define Deus, não se sabe como é. Tentaram lá no livro de Apocalipse ver como Deus é. Quando começaram a cantar que os olhos dele eram vermelhos como fogo, todo mundo: ih, rapaz. O cabelo dele branco como a neve. Ih, rapaz, um cabelo branco, olho vermelho que nem fogo. Que Deus é esse? Porque todo mundo quer ver um Deus bonitinho. Todo mundo quer ver um Deus, irmãos, que esse Deus é parecido com um artista de cinema. Pintam aí o quadro de Jesus, muitas vezes um Jesus loiro, um Jesus de olhos azuis. Esse não é o Deus que nós cremos, irmãos. Nosso Deus é muito acima disso. Aleluia. Então, Ele é tão grande e transcendente que você não pode defini-lo. E olha só, da mesma forma a mente de Deus é insondável. Suas ações não podem ser mensuradas por ninguém. O que Deus faz, está feito. Amados, antes de mais nada, eu não quero ir mais longe, mas imagina, olha só como é a mente de Deus. Um dia Deus pega o povo no deserto, tira lá da prisão, tira lá da cadeia, tira lá da escravidão. E sabe onde é que Deus faz? Abre um caminho no deserto para levar o povo para a terra prometida. No deserto, irmãos, não tem caminho. Mas Deus faz um povo caminhar 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Vamos adiante, meus amados. Saiba disso. A sua mente, agora estou falando para você, a sua mente é de uma riqueza imensa e desconhecida. O que é riqueza? Ela é capaz de produções mentais que podem surgir quando não se tem bem definido o que se deseja. Então deixa eu repetir isso. A sua mente, ela tem uma capacidade de criar coisas que não existem. E ela define coisas que você, às vezes, ainda nem desejou, mas ela cria. Outra coisa é primordial para o seu sucesso: uma empreitada, um planejamento e uma avaliação das possibilidades. Porque isso precisa ser bem claro. Sem uma definição clara, o que vai acontecer? As meditações profundas, elas vão se manifestar e vão desviar a sua atenção para outras atividades, e as produções mentais vão se transformar em desvaneios. Tem muita gente que tem uma ideia e agora alguém fala com ela, a ideia some. Assim surge a sensação de incompetência, afeta a autoestima, e as pessoas começam a dizer, você começa a dizer, eu não vou conseguir. Diante de uma proposta, diante de um sonho, não, para mim não vai dar. Isso não é para mim. Você começa a entrar na questão autoprocrastinação. Aqui é algo seu, é algo interior seu. E você começa, não, eu vou deixar isso para frente, eu vou deixar para outra vez. Eu não sei fazer isso. Não dá para mim. Significa que o sonho ou o desejo perde a força. E isso são constituídas justificativas para alimentar o que? O seu ego.
Entenda, irmãos, o que é o ego aqui. Escute bem. Vou deixar essa frase para você, ó. Não deixe o seu ego atrapalhar seu caminho. Pastor, nunca ouvi falar sobre ego. Não entendo o que é isso. O seu ego, irmãos, causa mais cegueira do que o veneno da naja cuspideira. O seu ego é traiçoeiro. O seu ego, ele faz o quê? Ele te guia, ele te empurra na direção oposta. Se você está em direção para o sucesso, o teu ego faz você voltar ao contrário, volta. E ele te leva, irmãos, numa encruzilhada egoísta. E ele faz com que o seu desejo de ganhar se ofusque apenas na vontade do quê? De preservar. Não, tá bom assim. Não, tá bom assim, esse carrinho tá bom assim mesmo. Essa faculdadezinha tá boa aqui, não precisa mais não. Deu. Cuide com seu ego, porque ele pode atrapalhar seu caminho. Muitos homens na Bíblia perderam a sua bênção por causa do ego. Muitas pessoas precisam. O ego, irmãos, ele quer ser acariciado, ele quer ser bajulado. Não se deixe ser assim. Saiba, não deixe seu ego atrapalhar o seu caminho. Estão comigo? Digam amém. Então, ora, por que muitas pessoas bem-sucedidas conseguem? Por que muitas pessoas alcançam? E você olha para as pessoas e diz, poxa, aquilo ali eu também posso alcançar. Mas se você perguntar para alguma dessas pessoas que conquistaram o sucesso, chegaram lá, talvez a resposta seja simples. Qual é a resposta? Se você quer alguma coisa, você precisa querer com paixão. E o que é isso? Quando você tem paixão, você não abandona as coisas, você não deixa de fazer. Irmãos, quantas pessoas que estavam na igreja, quantas pessoas que estavam numa empresa, quantas pessoas que estavam no emprego, porque elas não tiveram paixão, elas não tiveram a sua mente centrada, elas abandonaram tudo. Sabe qual é o mal disso? Você tem que recomeçar tudo de novo. Então eu deixo isso para você. Se você quer alguma coisa, você precisa querer com paixão e não abandonar o desejo no meio do caminho. Entenda isso comigo. Se você não está preparado para realizar, seja qualquer coisa, então se prepare. Ah, mas eu não estou preparado para fazer aquele curso. Então se prepare. Ah, não estou preparado para fazer aquela faculdade. Se prepare. Ah, não estou preparado para alcançar aquele outro novo cargo. Se prepare. O seu pensamento, irmãos, tem uma força incrível para mudar a tua vida. Eita glória. Então você precisa praticar diariamente, desenvolvendo o hábito de treinar um aprendizado do que você quer. Por exemplo, vamos lá, num curso de inglês, se começa repetindo e treinando o ouvido e a fala, e é assim que a gente começa. Um craque de futebol, o que ele faz? Ele tem a ideia fixa, a ideia dele é fixa, desenvolver a habilidade de jogar e treinar 8 horas todos os dias. Uma bailarina clássica treina por anos, e é sofrido, anos a fio, sofrido, isso para se tornar o quê? Uma estrela. Então nós temos 3 exemplos aqui, de pessoas que, se quiserem alcançar o seu sucesso, não pode desistir, não pode abandonar. Posso dar um segredo? Se você treinar o seu pensamento 21 dias consecutivos, isso vai se tornar um hábito em você. O que eu disse
treinar a sua mente 21 dias consecutivos, isso vai se tornar o quê? Um hábito. O seu cérebro, ele vai se acostumar com o exercício e é coisa automática. Vai se tornar prazeroso. Assim, você vai transformar a sua capacidade, que antes poderia ser bloqueada pela procrastinação, em uma força poderosa necessária para o quê? Superar as dificuldades que possam surgir. Então é importante que você treine a sua mente, treine. Nós começamos como hábito na nossa casa, ler a Bíblia de manhã e à noite. Virou hábito. Faz anos agora. De manhã e à noite. Virou hábito. Talvez eu possa perguntar para você: quantas vezes você ora por dia? Será que é interessante orar como aquelas pessoas daquelas outras nações fazem? 3 vezes, 4, 5 vezes por dia. Será que isso é interessante? Além, olha só que coisa interessante. Posso dar o segredo na vida de Daniel? O segredo na vida de Daniel não era orar 3 vezes ao dia. Qual era o segredo dele? Ligação diária com Deus. O cara era ligado. O cara era ligado com Deus. Momentos especiais que ele separava para orar, a gente sabe que ele tinha. Mas para Daniel a oração era a respiração da alma dele. Então olha, quando nós encontramos e vemos Daniel ali na leitura, que Daniel ficou preso com leões. Irmãos, Daniel foi salvo por quê? Pela sua ligação a Deus. Talvez muitas pessoas tenham orado, tenham falado com Deus, tenham buscado a Deus, tenham estado ali junto, mas não está ligado. Talvez você está falando, repetindo. Estão comigo? Olha só o segredo revelado agora. Treine todos os dias o seu pensamento. O que eu disse? Treine todos os dias o seu pensamento. Por quê? Treine que você é merecedor do sucesso. Treine que você vai alcançar todas as promessas que Deus tem para você. Quem de você que não tem palavra profética sobre a sua vida? Alguém já orou e disse: olha, Deus disse isso e tal, aquilo, e você também já transcreveu isso da palavra para você, que Deus te disse que ia acontecer. Todo mundo tem palavra. Então você tem que treinar sua mente para que essas promessas de Deus se cumpram em você. Mas tudo dependerá da vontade de Deus e da sua. Ela é que te dará autoconfiança, vontade. Isso é uma questão forte no ser humano. Mente, vontade. A tua felicidade, ela não é eterna, mas você pode ter um treinamento contínuo. Como? Construindo momentos felizes em sua vida. Sabe o que vai acontecer? As pessoas negativas vão fugir de você, vão se afastar, e você vai atrair só as positivas, só as pessoas que te querem bem. Olha um segredo: pense em Deus o tempo todo. Pense em Deus o tempo todo. Dessa forma, o esforço aplicado torna-se prazeroso e compensador. Mas você escolhe fazer isso. Aqui, eu chego no final desta mensagem, que eu coloquei você a pensar coisas, mas até então, este teu pensar, ele não levou você a qualificar algo para que se realize. Mas hoje, como aconteceu na vida de Abraão, como aconteceu
na vida de Davi, coisas loucas podem acontecer na sua também. Eu já encontrei vários testemunhos de pessoas que do nada tiveram algo acontecendo assim, do nada. E ele atribuiu quem? A Deus. Por quê? Pensou em Deus. Pense em Deus o tempo todo. O seu pensamento, irmãos, precisa estar regado com a palavra de Deus. A sua mente precisa estar regada com aquilo que é a palavra. Porque vai chegar um momento, irmãos, que a nossa mente, ela fica pedindo o que não deve, o que não precisa. O segredo é treinar. Eu poderia dar N exemplos aqui na palavra, N maneiras de como Deus fez coisas tremendas na vida de pessoas. Mas aí fica só a minha fala. Você precisa viver e vivenciar isso na sua vida. Milagres, como nós estamos vivendo na nossa residência, na nossa casa. Coisas que antigamente, hoje eu e minha esposa atribuímos qualquer melhoria que demos, graças a Deus. Atribuímos qualquer coisa que fizemos, graças a Deus. Atribuímos um passo melhor, uma roupa melhor, uma condição melhor, graças a Deus. Mas tudo isso treinando a mente, treinando o nosso pensamento. Então a mensagem de hoje, a força do seu pensamento. Você escolhe pensar nas coisas de Deus, ou você escolhe que nessa noite o Espírito Santo possa ter falado ao coração de vocês e que possamos alcançar o milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? Quero convidar você para orar comigo agora e pedir ao Espírito Santo que nos abençoe com esta força, com a mente de Deus, que os pensamentos de Deus sejam eles para você, que os pensamentos de Deus seja ele para a sua família, que os pensamentos de Deus seja para você. Então orem comigo agora. Pai amado, querido Deus, Salvador eterno, nós pedimos aqui, Senhor, a tua bênção, porque compreendemos que a sua mente, o seu pensar, os seus caminhos são melhores. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor tem o melhor para nossa família, que o Senhor tem o melhor e tem o amanhã em suas mãos. Pai, que nós, como seres humanos, possamos entender como aconteceu na vida de Davi, como aconteceu na vida de Abraão, como aconteceu na vida daquele povo que ali caminhou pelo deserto. Senhor, possamos entender a grandeza da sua mente, a grandeza das suas obras, a grandeza dos seus propósitos. Pai, que os meus pensamentos não possam ser tão acelerados, mas Senhor, como este mundo pede que seja, mas Senhor, que os meus pensamentos estejam, Senhor, voltados aos teus, que os meus caminhos não seja por escolha, Senhor, por onde eu queira ir, mas o caminho que o Senhor tem para nós. Pai, se nesta noite existem pessoas que estão sem direção, pessoas, ó Pai, que nesse momento a sua mente está lhe pregando peça, está, Senhor, fazendo confusão, trazendo ansiedade, trazendo preocupação, eu oro, Espírito Santo, que este homem, que esta mulher receba alívio agora, e que os caminhos que o Senhor tenha para ele, Pai, sejam bem visionados, sejam bem seguros, e que, Senhor, ele possa chegar ao fim, até mesmo, Senhor, na sua missão. Mas nesta noite, agradecemos pela vida deste homem, que agora está aí ouvindo, Senhor, pelo Facebook, Senhor, que vai ouvir amanhã, depois de amanhã, e ele vai
passar para outra pessoa ouvir, que esta oração, que esta palavra, que o nosso pensamento, que o pensamento de Deus agora possa ser o melhor para a vida deste homem, desta mulher, desta família, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Você pode sentar. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.